Oi, alunos! Tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês tenham tido boas aulas de Revolução Francesa, que vocês tenham compreendido o quanto essa revolução foi importante para a história mundial. E agora nós vamos ver os desdobramentos da Revolução Francesa, porque lá no finalzinho a gente estudou o diretório, né? O diretório foi o momento em que os girondinos tiram os jacobinos do poder e assumem o poder na França. Só que eles não conseguem governar porque eles sofrem pressão dos jacobinos e dos monarquistas, né? O diretório ele queria manter uma república, mas ele queria também manter o voto censitário, que é aquele voto baseado na renda, e eram contra o voto universal, que era o que os jacobinos queriam, né? Então, como eles sofriam pressão dos jacobinos, que queriam o voto universal, dos monarquistas, que queriam a volta da monarquia, o diretório, que era representado na sua maioria por burgueses, ele vai dar um golpe de Estado, colocando no poder Napoleão Bonaparte, que era um militar, tá? Então, esse golpe aconteceu dia 9 de novembro de 1799, tá? Esse golpe, a Revolução Francesa tinha um calendário próprio, tá? Enquanto no calendário cristão era 9 de novembro, lá no calendário da Revolução Francesa correspondia ao dia 18 do Brumário, tá? É o dia então que o Napoleão assume o governo na França. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre como foi esse governo do Napoleão, ok? Então, vamos lá. Ao todo, Napoleão vai governar mais ou menos 15 anos, tá? Por isso tem esse bolinho aí para vocês lembrarem, 15 anos. Então, do começo, 1799 até 1804, então nos primeiros 5 anos, ele vai governar como cônsul, que era o título dado na época que corresponde a um presidente, tá? E de 1804 a 1815, o Napoleão vai governar como imperador. E nós vamos também estudar essa troca, como é que vai ser por revolução, vai ser tranquila, como é que vai ser isso, tá? Bom, no começo do governo do Napoleão, havia 3 cônsules, como se fosse 3 presidentes. O Napoleão ocupava o cargo de primeiro cônsul, e o primeiro cônsul ele tinha mais poderes do que os outros 2, tá? Enquanto Napoleão foi cônsul, a gente vai ver que ações ele teve no seu governo. Primeiro, ele mandou prender seus adversários, né? Então vamos pensar quem eram os adversários lá do diretório: monarquistas, jacobinos, né? Censurou a imprensa. Ele mandou construir o Arco do Triunfo, que é esse monumento famoso até hoje, visitado por vários turistas na França. Nas paredes do Arco do Triunfo estão escritas todas as batalhas que o Napoleão lutou, tá? Na economia, vamos ver o que o Napoleão vai fazer de bom ou de ruim na economia francesa, né? Então, na economia, ele vai tentar beneficiar camponeses, operários e burgueses, tá? Então, ele vai atender esses 3 setores da sociedade quando se fala em economia. E agora nós vamos ver especificamente o que ele vai fazer para beneficiar esses 3 setores. Então, lá no campo, ele vai legalizar a distribuição de terras aos camponeses. Lembram lá na Revolução Francesa que a gente viu que quando o terceiro estado ocupou o salão e começou a fazer leis para beneficiar a população mais carente da França, eles tiraram as terras do clero e deram para os camponeses, né? Então, essas terras foram dadas. O que o Napoleão vai fazer agora? Aquelas terras que foram dadas agora serão legalizadas. É como se o camponês recebesse uma escritura dizendo que aquela terra era dele. Napoleão vai mandar construir pontes, estradas para melhorar o transporte, beneficiando a burguesia, e também para melhorar o preço dos alimentos, beneficiando camponeses e operários, né? Ele vai criar o Banco da França,
Assim como o Brasil tem o Banco do Brasil, na França tem o Banco da França. Esse Banco da França, o que ele vai fazer? Ele vai emitir papel moeda para controlar a inflação e vai realizar empréstimos ao comércio e indústrias, ou seja, empréstimos para a burguesia. É importante que vocês saibam o que é a inflação e por que ela precisa estar controlada. A inflação ela tem que estar sempre equilibrada, que é o seguinte: o salário das pessoas tem que conseguir ser necessário para pagar suas contas, tá? Quando o salário é muito baixo e o preço das coisas é muito alto, a inflação não tá ok. A inflação tá alta. O contrário também pode acontecer. Quando o salário é muito alto e o preço das coisas está muito baixo, a inflação não está equilibrada. Então, o ideal é que um banco consiga, e o governo, né, na sua economia, consiga equilibrar isso. No caso da França, havia necessidade de emitir papel moeda para controlar a inflação, tá? Então, esse banco, resumindo aqui, vai ter duas funções. Claro que tinha mais, né? Mas aqui destacando duas: controlar a inflação emitindo papel moeda e realizar empréstimos para a burguesia. Na educação, o Napoleão, ia falar Bolsonaro. O Napoleão ele vai criar escolas de ensino fundamental e também escolas para formação de professores, tá? O Napoleão, uma das grandes ações do Napoleão foi criar o Código Napoleônico, também conhecido como Código Civil. Esse código que ele cria lá quando ele era cônsul é um código que inspira os códigos civis de vários países hoje, inclusive o nosso, tá? O que dizia esse Código Civil? Ele acabava com os privilégios da nobreza e do clero. Lembra lá quando a gente estudou a Revolução Francesa, que a nobreza e o clero não precisavam pagar impostos, enfim. Agora isso está em lei, tá? Protegeu a propriedade privada e a igualdade. E aí eu coloquei mulheres e um asterisco porque, embora no Código Civil esteja garantida igualdade para todos, as mulheres permaneciam submissas aos seus maridos, tá? Embora tenha todas essas maravilhas no Código Civil, também tinha algumas coisas ruins, que foi a proibição de sindicatos e greves. Claro que tinha muito mais coisas nesse Código Civil, aqui estou destacando apenas algumas. Então, revisão aí da primeira parte. Então, vocês têm que olhar a imagem e tentar lembrar o que o Napoleão fez. Conseguiram? Então, mandou prender seus adversários, censurou a imprensa, construiu o arco do triunfo. Na economia beneficiou camponeses, burgueses e operários. Para os camponeses ele legalizou as suas terras. Para os burgueses ele criou o Banco da França, que facilitava empréstimos para os burgueses e emitia papel moeda para controlar a inflação. Ele criou escolas, ele elaborou o Código Civil, o Código Napoleônico, que garantia propriedade e igualdade para todos, com exceção das mulheres, acabava com os privilégios da nobreza e do clero, mas, por outro lado, proibia sindicatos e greves. Ele também mandou construir pontes e estradas, melhorando o transporte de mercadorias e baixando o preço dos alimentos. Tranquilo? Pratiquem essa parte de falar o conteúdo em voz alta, é bem importante, tá? Bom, então, na parte do consulado, basicamente é isso que a gente vai estudar sobre as ações do Napoleão, tá? Mas agora estamos em 1804 e o Napoleão vai se tornar imperador. O mais legal disso é que ele não se torna imperador através de uma imposição. Ele faz uma consulta popular, tá? E antes de se tornar imperador, ele fez uma consulta popular pedindo se ele poderia ser um cônsul vitalício, tá?
Mas 2 anos depois ele fez outra consulta popular pedindo o que a população achava sobre ele ser um imperador. E só depois dessa consulta popular é que ele de fato se torna imperador, tá? Um detalhe importante na coroação dele é que tradicionalmente os imperadores eram coroados por membros do clero. Aqui atrás nessa imagem, estão vendo essa pessoa com esse chapéu aqui? Seria um membro do clero, tá? Esse membro do clero, então, pegava a coroa e colocava na cabeça do imperador. Só que o Napoleão queria dar um recado para o clero na França. Ele queria dizer que o clero não iria mais se meter nas questões do governo, do Estado. Dessa maneira, simbolicamente, ele mesmo pega a coroa e ele mesmo se coloca na cabeça, dizendo, mandando recado então para o clero que eles não iriam mais se meter nas leis e no governo, que Estado é uma coisa e religião é outra, ok? Uma das coisas que o Código Civil napoleônico também dizia era a separação do Estado e da Igreja. Tipo, a partir do Código Civil é que vai existir o casamento civil, porque até então só existia o casamento religioso, por exemplo, tá? Bom, então agora Napoleão é imperador. E quando a gente tem um império, né, o grande objetivo dos imperadores é expandir o território. E a principal ambição do Napoleão era conquistar o território da Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra, na época, era a maior potência do planeta. E conquistando a Inglaterra, a França receberia esse título, tá? Então, aqui nesse mapa, vocês conseguem enxergar onde está pintadinho e listrado os territórios onde o Napoleão foi conquistando. Então, aí a gente tem a Espanha, a França, ok, esse território aqui, que hoje corresponde à Alemanha, aqui um pedaço da Itália e aqui também várias partes dos reinos italianos, essa parte aqui, aqui e aqui, tá? Só que as nações não gostam de ser dominadas, né? Então, ao empreender essa batalha e essas conquistas militares, Napoleão também vai ganhar inimigos. Então, o arqui-inimigo era a Inglaterra, porque o grande objetivo dele era conquistar a Inglaterra. Mas além da Inglaterra, a Áustria, a Prússia e a Rússia também vão se unir para impedir que o Napoleão continue dominando os seus territórios, tá? Uma das primeiras batalhas que o Napoleão vai travar contra a Inglaterra vai ser a Batalha de Trafalgar, que ela se deu aqui, ó, nesse lugarzinho aqui. Ela se deu no mar, essa batalha, e olhem aqui para a Inglaterra, para a Grã-Bretanha, ela é uma ilha, né? E desde muito tempo atrás, a Inglaterra era muito boa na construção de navios, na navegação, por ser uma ilha, né? Então, quando se trata de uma batalha naval, a Inglaterra ela teria vantagens. E nessa batalha de Trafalgar, que aconteceu em 1805, o Napoleão perdeu ela, tá? Aqui nessa legenda vocês conseguem ver que o que está em cinza são as derrotas e o que está em lilás é as vitórias. Então, nessa batalha de Trafalgar, o Napoleão perdeu e então, foi uma batalha marítima. E então o Napoleão não vai desistir de derrotar a Inglaterra depois dessa derrota. Ele vai bolar um plano que vai ser conhecido como bloqueio continental. O que dizia esse plano? Napoleão, ele bloquearia a Inglaterra, o contato da Inglaterra com o restante da Europa. Então, vendo essa listra aqui, esse seria o bloqueio. Então, Napoleão colocaria aqui navios com militares que iriam fazer a vigilância. E o que dizia esse bloqueio? Que os países da Europa estariam proibidos de comprar ou vender qualquer produto da Inglaterra. E a Inglaterra também estaria proibida de enviar navios para o lado de cá.
tá? E aí o Napoleão ainda dizia o seguinte, que os países aqui do lado da Europa, fora a Inglaterra, que desobedecessem esse bloqueio, o Napoleão iria invadir esse país, retirar o rei do seu trono e no lugar colocaria um membro da sua família para governar aquele país, tá? E isso aconteceu em vários lugares, na Espanha, por exemplo, tá? Aí ele colocava irmãos, primos para governar esses lugares. Ou seja, se aconteceu em vários lugares, significa que a galera aqui da Europa não respeitou muito esse bloqueio continental. Mesmo com esse bloqueio, eles continuaram tendo relações comerciais com a Inglaterra. Mas por que o Napoleão queria fazer isso? Porque ele pensava que se a Inglaterra não pudesse comprar nem vender da Europa, ela iria enfraquecer economicamente e aí ficaria mais fácil para o Napoleão invadir e dominar esse território. Só que esse plano também não foi muito bem bolado, porque nessa época a Inglaterra tinha bastante relações comerciais com a América. E que mesmo ela estando proibida de negociar com a Europa, ela tinha bastante relações comerciais com a América, tá? Bom, então um dos países que vai desobedecer o bloqueio continental é esse aqui. Vamos ver se vocês adivinham qual é. Majestade, precisamos partir. Napoleão está nos invadir. Então aqui é uma situação que seria o rei de Portugal, tá? O rei de Portugal, ele desobedeceu o bloqueio. E aí o Napoleão, então, estaria cumprindo aquilo que ele tinha falado. O país que desobedeceu, vou chegar, tirar o rei do trono e colocar um parente no lugar. Então aqui, quando esse funcionário diz, majestade, precisamos partir, esse momento da história do Napoleão tem tudo a ver com a história do Brasil. Porque Portugal colonizava o Brasil nessa época, né? E o rei de Portugal, para não ser destronado, ele, assim que sabe que o Napoleão está a caminho, ele e toda a corte real rapidamente arrumam suas coisas e fogem para o Brasil. Nessa fuga, a Inglaterra vai ajudar, escoltando esses navios que estavam levando a corte real portuguesa para o Brasil. Caso o Napoleão viesse atrás por mar, a Inglaterra faria a defesa. Tá? Então, em 1808, o rei de Portugal se muda para o Brasil. E o Brasil, então, passa a ser a sede do reino português e não mais Portugal. É meio louco pensar nisso, é a mesma coisa que vocês pensarem, bom, Bolsonaro governa o Brasil, Bolsonaro domina, vamos pegar a Argentina, o Brasil, vamos ver que o Bolsonaro vive incomodando a China, né? Então, o Bolsonaro tem um grande inimigo que é a China. Então, a China resolve invadir o Brasil, o Bolsonaro fica sabendo, e antes da China chegar no Brasil, ele foge para a Argentina. Então, o governo brasileiro não estaria lá mais concentrado em Brasília, no Distrito Federal, estaria na Argentina. Seria mais ou menos isso que aconteceu, tá? Bom, a partir desse momento, vejam que o Napoleão implementou muitas batalhas para conquistar todos aqueles territórios que a gente viu no mapa. Ele começou a ser criticado pela população francesa devido ao alto número de soldados mortos. Até esse momento, o Napoleão era muito popular. A população francesa amava ele, amava sua bravura, enfim. Mas agora, em 1808, a população começa a criticar essa questão, então, de ter muitos soldados morrendo nessas batalhas. E aí, então, ele começa a perder aquela grande popularidade que ele tinha. A Rússia vai ser um outro país que o Napoleão vai tentar dominar, porque desobedeceu o bloqueio continental. Mas a Rússia, lembram, era um grande inimigo. A Rússia, a Áustria, Prússia e Inglaterra, né? E aqui o plano de invasão da Rússia do Napoleão foi bem mal calculado. Por quê? Que tem um dado bem interessante. O Napoleão foi para a Rússia com 600 mil soldados.
E a ideia dele era conseguir derrotar a Rússia em alguns meses. Só que demorou muito mais do que o planejado. E o inverno russo é muito rigoroso. E eles acabaram, então, sendo derrotados também por causa do rigoroso inverno russo. De 600 mil soldados, voltaram para a França apenas 30 mil. E a batalha foi perdida, obviamente, né? Então, se o Napoleão já vinha perdendo popularidade por causa da alta quantidade de soldados mortos, depois dessa empreitada na Rússia, a população então vai cair em cima dele, tá? Ele vai ser ainda mais criticado por isso. Aí o que vai acontecer? O Napoleão então já vinha perdendo o apoio da própria população francesa. Então o que vai acontecer? A Áustria, a Prússia, a Rússia e a Inglaterra juntas vão formar um grande exército que vai conseguir derrubar o Napoleão nesse momento de fragilidade que ele vivia. Certo? Então aqui mais uma revisão, vamos lembrar. Passei muito rápido. Bom, vamos lá. Então, Napoleão é coroado imperador por consulta popular. Ele mesmo se coloca a coroa na cabeça, mandando um recado para o clero de que ele não mais se meteria nas questões governamentais francesas. O Napoleão, como imperador, tem o objetivo de expandir o território. A principal conquista dele, o principal objetivo dele era a Inglaterra, porque era a maior potência do mundo na época. E conforme ele vai conquistando territórios, ele conquista também 4 grandes inimigos: Inglaterra, Áustria, Rússia e Prússia. Na Batalha de Trafalgar, foi uma batalha naval, ele foi derrotado pela Inglaterra. E por causa disso ele bola um plano chamado de bloqueio continental, que impedia a Inglaterra de comercializar seus produtos com o resto da Europa. E caso algum país europeu desrespeitasse esse bloqueio, o Napoleão invadiria esse país, tiraria o rei e colocaria um membro da sua própria família ali. Vários países vão desobedecer esse bloqueio, Portugal vai ser um deles. E só que o rei de Portugal, antes de Napoleão chegar, ele foge para o Brasil e muda a sede do governo governo monárquico português de Portugal para o Brasil, em 1808. Napoleão começa a perder a popularidade que tinha na França por causa da alta quantidade de soldados mortos. Na Rússia, ele vai com 600 mil soldados e volta só com 30 mil. Ele é derrotado, principalmente por causa do inverno também. E aí a popularidade dele cai ainda mais. Então, seus inimigos, Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra, se juntam e formam um grande exército que consegue finalmente derrotar o Napoleão. Tá? Napoleão derrotado, então ele é condenado a morar na ilha de Elba, que é nesse quadradinho vermelho aqui, pertinho da Itália. A França é aqui, também não é muito longe. Ele seria livre aí nessa ilha. Não lembro até se ele tinha o poder de governar essa ilha, mas ele era proibido de sair daí, tá? E a ideia, então, era lá na França restaurar a monarquia, né? E isso era muito ruim para a população francesa, porque, tipo, a Revolução Francesa aconteceu para derrubar a monarquia do poder, né? Então, ali na ilha de Elba, Napoleão ficou sabendo que o Luís XVIII iria ser coroado rei na França, e a Revolução Francesa teria sido por nada. Então, o que ele faz? Ele foge de Elba e governa a França por mais 100 dias, com o apoio da população, porque a população, embora chateada com Napoleão, 1000 vezes o Napoleão do que a volta da monarquia, né? Então, nesses 100 dias, o Napoleão tem que enfrentar os seus inimigos, Inglaterra, Prússia, Áustria e Rússia, e ele finalmente é derrotado na Batalha de Waterloo, né? Em 1815. Aí agora, então, como punição, vai ser uma punição muito maior do que ficar simplesmente isolado na ilha de Elba.
Ele vai ser isolado, então, na ilha de Santa Helena, muito longe da França. Vejam, tá quase aqui no Brasil, né? Porque o Brasil é só aqui, atravessando o Atlântico. Aqui é a África. Era um presídio que ficava aqui na ilha de Santa Helena. Então, ele não seria livre na ilha, ele ficaria ainda dentro de um presídio. Pensa, impossível escapar daqui. E o Napoleão vai acabar morrendo nesse presídio em 1821, tá? Então, em 1815 ele é preso e em 21 ele morre. Tá, então se livraram do Napoleão lá na França. O que a galera vai fazer agora lá? Então, os países europeus vão se reunir no Congresso de Viena e esse congresso vai decidir restaurar as dinastias. Então, toda aquela galera que o Napoleão tirou do trono e colocou um parente no lugar, agora o Congresso de Viena vai fazer o contrário, tirar os parentes de Napoleão e colocar de volta os antigos reis. E também vai condenar a França a compensar os prejuízos da guerra na Europa. O Congresso de Viena também vai formar a Santa Aliança, que era um exército que deveria sufocar revoluções que queriam derrubar o absolutismo ou monarquias pela Europa. Esse exército da Santa Aliança, ele vai atuar aqui na América, quando os países aqui que eram dominados pela Espanha, eles vão começar a querer proclamar sua independência, esse exército vai vir para cá, para que esses países continuem sendo colônias da Espanha, por exemplo, tá? Gente, o conteúdo do Napoleão é esse. Agora eu vou passar, então, a última revisão. Vou pausando, né, gente? Então, aqui vamos revisar. Então, Napoleão, quando o exército captura ele é exilado na ilha de Elba. Só que quando ele tá ali, ele fica sabendo que o rei Luís vai ser coroado na França. Ele é totalmente contra a monarquia, então ele foge da ilha de Elba e recebe o apoio da população francesa e governa por mais 100 dias, mas são 100 dias bastante turbulentos, porque ele tem que ficar enfrentando aquele exército formado pela Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia. Na Batalha de Waterloo, ele é derrotado e aí, como punição, ele é preso na ilha de Santa Helena, fica dentro de um presídio, e ali ele vai morrer em 1821. E aí, então, os países europeus se reúnem no Congresso de Viena e decidem restaurar as dinastias e condenar a França pelos prejuízos da guerra. E o Congresso de Viena, ele cria a Santa Aliança, que seria um exército responsável por sufocar revoluções que tentassem proclamar repúblicas ou acabar com o absolutismo. Ok, gente? Então, seguinte, aqui seria uma revisão das outras duas partes. É legal que vocês façam oralmente, tá? Vão pausando e falando. Aqui a parte do começo do consulado. E agora, então, é o momento de nós registrarmos tudo isso que aprendemos no nosso caderno. Então, o título vai ser Napoleão Bonaparte. Coloquem aí o período de governo dele. Vocês até podem dividir 1799 até 1804, cônsul. 1804 até 1815, imperador, tá? E aí, o que vamos fazer? Eu posso disponibilizar essas imagens para vocês, e aí vocês podem imprimir, recortar, colar e escrever do lado. Ou então façam direto item, se vocês não têm impressora, tá? Então agora eu vou ajudar vocês a lembrar, tá? Mas tentem fazer sozinhos. Então, primeiro item, prendeu seus adversários. Segundo, censurou a imprensa. Mandou construir o Arco do Triunfo. Na economia, beneficiou camponeses, burgueses e operários. Ainda no mesmo item, tá? Não precisa fazer novos itens. Para os camponeses, legalizou suas terras.
Para os burgueses, criou o Banco da França, que emitia papel moeda para controlar a inflação e realizava empréstimos aos burgueses. Vamos agora, ainda na economia, nós vamos falar desse aqui, tá? Para ficar tudo no mesmo item. Construiu pontes e estradas, melhorando o transporte e o preço dos alimentos. Agora, o próximo item vai ser esse aqui. Criou escolas de ensino fundamental e de formação para professores. E aqui criou o Código Civil Napoleônico. Aí seria o último item dentro do consulado. Aí vamos colocar algumas coisas que diz esse código. Acabava com os privilégios da nobreza e do clero. Garantia propriedade privada e igualdade para todos, com exceção das mulheres, lembrem disso. Separava a igreja do Estado e proibia sindicatos e greves. Agora vamos para o próximo. Coroou-se imperador em 1804, através de consulta popular, mandando o recado para o clero de que a França era laica, né? Laica é não religiosa. Aí, próxima bolinha. Como imperador, seu objetivo era expandir o território. Seu maior objetivo era a Inglaterra, porque ela era a maior potência do mundo. E nisso de expandir o território, ele conquista também grandes inimigos: Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia. Próximo item. Na Batalha de Trafalgar, que foi uma batalha naval, Napoleão foi derrotado pela Inglaterra. Próxima bolinha. Cria o bloqueio continental, isolando a Inglaterra do resto da Europa e proibindo ela de comercializar com o resto da Europa. Os países europeus que não respeitassem o bloqueio seriam invadidos, seu rei destronado e o seu lugar seria ocupado por um parente de Napoleão. Muitos países, aí próximo item, muitos países não respeitaram o bloqueio continental. E no caso de Portugal, o rei, antes de Napoleão chegar, transfere a corte real para o Brasil. Napoleão perde popularidade na França devido ao alto número de soldados mortos. Ao invadir a Rússia, Napoleão perde muitos homens, né? Foram 600 mil e voltaram apenas 30 mil. E aí a baixa da popularidade dele se agrava dentro da França. E aqui então, seus inimigos, Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra, se unem e formam um grande exército que consegue derrotar Napoleão. Napoleão é isolado na ilha de Elba. Lá ele fica sabendo da coroação de Luís XVIII na França. Foge da ilha de Elba e governa por mais 100 dias com o apoio da população francesa. Na Batalha de Waterloo, em 1815, Napoleão é finalmente derrotado. É preso na ilha de Santa Helena e morre em 1821. Congresso de Viena, : Os países europeus se reuniram e decidiram restaurar as dinastias e condenar a França pelos prejuízos das guerras. O exército da Santa Aliança era convocado para sufocar revoluções que tivessem o objetivo de derrubar monarquias absolutistas ou implementar repúblicas. Certo? Então, esse é o conteúdo do Napoleão. Espero que vocês tenham gostado dele. Tudo anotadinho no caderno. Agora vamos para os exercícios. No livro, então, entre essas páginas, vocês vão fazer 3 exercícios, o 4, o 6 e o 7. Pausem o vídeo, mas eu vou continuar aqui e já vou passar a correção para vocês, tá? Então, lá o número 4 é sobre o bloqueio continental. Então, tem um textinho. Bloqueio continental, 1806-1807.
Temos decretado e decretamos o que segue. Artigo 1º. As Ilhas Britânicas são declaradas em estado de bloqueio. Artigo 2º. Qualquer comércio e qualquer correspondência com as Ilhas Britânicas ficam interditados. Artigo 4º. Qualquer loja, qualquer mercadoria, qualquer propriedade pertencente a um súdito da Inglaterra será declarada boa presa. Então, a letra A. Quem é o responsável pelo texto e que posição ele ocupava na época? Quem elaborou o bloqueio continental? Napoleão. Que título ele tinha? Imperador. Letra B. Resuma com suas palavras o conteúdo do documento. O documento impede a Europa de realizar relações comerciais com a Inglaterra. Basicamente isso. C. Com que intenção Bonaparte decretou o bloqueio continental? Enfraquecer a Inglaterra para depois poder conquistá-la. D. O bloqueio econômico é uma estratégia que continua sendo usada hoje em dia? Exemplifique. Sim, o bloqueio econômico ainda é usado hoje. Tem um muito antigo que é entre Estados Unidos e Cuba. Estados Unidos nunca aceitou que Cuba fosse socialista. E a partir do momento que Cuba se tornou um país socialista, ele parou de ter relações comerciais com Cuba. E Cuba, como é um país muito pequeno, uma ilha, sofre com isso até hoje. Porque comprar coisas dos Estados Unidos, os Estados Unidos comprando coisas de Cuba, fortaleceria a economia deles. Mas esse bloqueio existe até hoje, tá? Muito bem, então o 4 é isso, agora o 6. Monte uma ficha com as realizações do governo de Napoleão durante o consulado nas áreas da economia, educação e direito. Vocês podem ler um pouco mais sobre isso na página 55, tá? Eu até vou ir para lá. Então, na economia, o que o Napoleão vai fazer? Então, legalizou a distribuição de terras dos camponeses, construiu estradas e pontes, criou o Banco da França. Resumindo isso, tá? Na educação, criou escolas de ensino fundamental e uma para a formação de professores. No direito, criou o Código Napoleônico, ou o Código Civil. Aí é que vocês podem colocar: abolia os privilégios do clero e da nobreza, protegia o direito à propriedade privada, separava o casamento civil do religioso e afirmava a igualdade de todos perante a lei. Aí as coisas ruins: proibia o sindicato e as greves e mantinha a mulher submetida ao marido, tá? E o 7... sobre a rivalidade entre França e Inglaterra no início do século XIX, responda: como o Napoleão reagiu ao ser derrotado pelos ingleses em 1805 lá na Batalha de Trafalgar? Ele criou o bloqueio continental. O que ele pretendia com isso? Enfraquecer a Inglaterra economicamente para depois conquistá-la e tornar a França a maior potência do mundo. Esse plano deu certo? Não. Por que não deu certo? Porque os países da Europa não respeitaram o bloqueio e porque a Inglaterra tinha relações comerciais com a América. Certo? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado da aula, tenham aprendido bastante sobre o Napoleão. Até a próxima!